Capítulo 5. Como curar a si mesmo e aos outros. Em minha busca pelo segredo da cura do novo pensamento, estudei cura pela fé, sugestão mental, hipnotismo, cura cristã, ciência divina e ciência cristã. Tudo parecia bom e útil, com exceção do hipnotismo, que considero prejudicial, mas não consegui encontrar exatamente o que estava procurando, e a porta do superconsciente estava apenas entreaberta, não escancarada. Então, me voltei para a teosofia, não pelo seu valor terapêutico, mas por causa de sua exposição de leis ocultas. Aprendi assim muito sobre a mobilidade da matéria e sua obediência ao espírito. Durante este tempo de estudo, eu me senti como um germe embrionário, cego e tateando por sustento, sempre procurando algo, mas com os olhos vendados para que eu não pudesse ver e entender o que eu procurava. Depois, finalmente veio uma iluminação na qual eu via toda a substância espiritual como una e indivisível, da qual eu argumentava que deveria ser uno com essa substância espiritual, ou então eu não deveria ser nada. E como Emerson disse, quando a energia espiritual é dirigida a algo para fora, então é um pensamento, uma afirmação que eu acreditava. Então, desde que pudesse pensar, eu deveria ser de substância espiritual, possuindo energia espiritual. Depois, me virei para Spinoza e li: se Deus for substância infinita, não pode haver substância fora de Deus, e o homem, portanto, não é substância ou ele é Deus. Isso corroborava meu pensamento sobre a unidade da substância. A extensão é um atributo de Deus, ou Deus é uma coisa estendida. Se Deus ou a substância é uma coisa extensa, então nenhum ponto de extensão pode ser diferente da substância inteligente. Se Deus cria pela extensão de si mesmo, então o homem é formado pelo impulso para fora da substância a Deus. Portanto, ou o homem não é substância, ou é substância a Deus. Mas enquanto o homem é formado pela extensão da substância, ele também é formado pela limitação da substância, pois se não fosse limitado, não teria forma. Deus é ao mesmo tempo ilimitado em extensão e também limitado. Isso soa contraditório, mas é como se a substância infinita e limitada devesse estabelecer dentro de si limites. De fato, a própria concepção da extensão infinita implica limites infinitos, pois quando a mente tenta pensar na extensão infinitamente estendida, ela se estende no espaço até ser forçada a estabelecer um limite. Mas com a mesma certeza, é forçada a olhar além deste limite, apenas para estabelecer outro, e assim por diante até o infinito. Portanto, as limitações do homem não provam que ele não é da substância Deus, mas sim que o é, pois a substância Deus estabelece limites em si mesma, mas são limites como o horizonte que se desvanece à medida que avançamos sobre ele. Assim, as limitações do homem desaparecem diante do avanço da alma intrépida e aventureira. Então, me virei para a natureza e lá vi todas as coisas vivas e crescentes se desdobrando a partir de um centro. Eu vi a vida sempre avançando de um centro para uma circunferência, e finalmente veio a mim como uma espécie de revelação que Deus está no centro do ser, e desse centro
está continuamente se estendendo. Sua substância para a criação, assim como o sol, se estende em seu raio. Eu vi que Deus é a alma viva da criação, presente em todos os lugares e ainda focando em vibrações dinâmicas no centro de cada semente e no centro da alma de cada ser humano. Então, pela primeira vez, tive uma explicação satisfatória da maneira como Deus age em nossas atividades. Entendi porque Fenelon disse: tudo o que existe, existe apenas pela comunicação do ser infinito de Deus. Tudo o que tem inteligência, a tem apenas por derivação de sua razão soberana. E tudo o que age, age apenas pelo impulso de sua suprema atividade. É Ele quem faz tudo em todos. É Ele que em cada instante da nossa vida é o bater do nosso coração, o movimento dos nossos membros, a luz dos nossos olhos e a inteligência do nosso espírito. Essa também é exatamente a minha concepção de Deus. Isso coloca Deus dentro, não é? Ainda assim, porque Deus é imanente, Ele não é menos transcendente. Ele é a grande e viva presença espiritual dentro de cada um de nós e, ao mesmo tempo, é onipresente. A eletricidade pode estar em toda parte existente na atmosfera e, ainda assim, se concentrar em certos lugares. Esta pode parecer uma ilustração irreverente para aplicar a Deus, mas nenhum fato natural pode ser irreverente, pois Deus anima toda a natureza. Para curar a si mesmo ou aos outros, você deve manter a concepção correta de Deus e de si mesmo. Caso contrário, você não induzirá o fluxo da corrente de cura, ou devo dizer, aumentará o seu fluxo, pois há um poder natural em todos os organismos que trabalha para o seu aperfeiçoamento. É chamado de vis medicatrix natura, e muitas vezes cura os doentes sem a ajuda de medicamentos ou outros curativos. Em muitos casos, porém, precisa de ajuda, e nada ajuda tão eficazmente quanto o reforço mental e espiritual, pois é um poder inteligente e aceita sugestões. Pode ser intensificado pela afirmação ou sugestão sobre o que deve fazer pelo organismo. O pensamento é um poder, e a palavra de cura é poderosa com vibrações espirituais. O poder da palavra é grande ou pequeno de acordo com o estado da mente que a projeta. Existem comparativamente palavras mortas e palavras vivas. Tudo depende da quantidade de espírito que ela traz. O pensamento é um poder, e a palavra de cura é poderosa com vibrações espirituais. O poder da palavra é grande ou pequeno de acordo com o estado da mente que a projeta. Existem comparativamente palavras mortas e palavras vivas. Tudo depende da quantidade de espírito que elas carregam. Falar a palavra, então, não é mais útil do que uma brisa passageira, a menos que essa palavra esteja viva com energia espiritual. E a maneira de preenchê-la com energia espiritual é primeiro produzir dentro de você o estado mental que evoca a corrente espiritual de seu centro em Deus. Você pode fazer isso por causa da própria natureza da mente, pois ela é por natureza formativa, ou seja, forma receptáculos que o espírito enche de vida. Esses receptáculos são chamados de formas-pensamento. Para ilustrar, vamos supor que diante de você haja uma fonte de água da qual você beberia. Para isso, você deve ter um recipiente para pegar a água e levá-la à boca. Você molda uma folha ou curva suas mãos
no receptáculo necessário, pois algum tipo você deve ter para usar a água. Ou você se abaixa e coloca sua boca no córrego, caso em que sua boca se torna o receptáculo. A mente molda suas formas pensamento para receber o Espírito, mas, no entanto, molda formas reais, e essas formas são pensamentos que são imagens da verdade, e quanto mais profundas e amplas, mais o Espírito elas detém. Você precisa, portanto, examinar sua mente para saber quais são seus pensamentos. Quero dizer, você deve ver o que pensa a respeito de Deus, a respeito de si mesmo e do mundo em geral. Se seus pensamentos são moldados de acordo com a realidade, o que realmente é, então você tem boas formas mentais para receber o Espírito. Caso contrário, você não as tem. Quando falo do recebimento do Espírito, não quero dizer que o Espírito é algo separado de você. O Espírito está no centro do ser, e à medida que flui para o exterior, produz você. Primeiro em seu eu interior e depois em seu eu exterior. Esse eu externo é uma parte externa de sua mente, e é isso que é transformador. É isso que molda os pensamentos para o recebimento do Espírito. Deixe-me ilustrar mais detalhadamente. Suponha que uma substância plástica líquida deve se solidificar em suas linhas de fronteira, formando células ou receptáculos nos quais a parte líquida da substância continua a fluir. Isso descreveria, tão bem quanto qualquer termo material poderia descrever, sua real unidade com o Espírito, mas aparente separação do Espírito. No centro está o Espírito, líquido, plástico, fluindo, por assim dizer, embora isso não o defina realmente, e à medida que flui para fora da circunferência de sua mente e corpo, solidifica-se em forma, fazendo assim receptáculos para si mesmo fluir. Primeiro, tornando-se formas pensamento, e mais tarde, células corporais. Em si mesmo, o espírito não tem forma, mas desenvolve formas de si mesmo para se manter. A água é una com o gelo que se forma na superfície, e assim é sua mente, com suas formas pensamento, una com o espírito. Seu corpo, com suas células de tecido, sendo uma saída de sua mente, também é uno com o espírito. Você não pode pensar sem fazer algum tipo de forma pensamento, e essa forma pensamento é receptiva ou não receptiva ao espírito. Se todas as suas formas pensamento fossem receptivas, você sempre teria pensamentos vivos e estaria cheio de saúde, alegria e todas as coisas boas que vêm do espírito. Sua evolução consiste em criar conscientemente novas e melhores formas pensamento. Se você tivesse começado a vida com as crenças corretas, teria sido um autômato em vez de uma criatura viva e em crescimento. Portanto, não deplore suas crenças errôneas, mas se proponha a corrigi-las, revisá-las e remodelá-las com prazer. O processo de pensar é em grande parte imagem mental. O que você imagina mentalmente é a forma que seu pensamento assume, pois, como eu disse antes, a mente é formativa. Ela está sempre criando formas pensamento que o espírito enche de vida, de acordo com a natureza e capacidade dessas formas pensamento. Se você tem uma imagem mental de Deus como uma grande pessoa ou um grande tipo de homem, sentado em um trono em alguma região remota, acima das nuvens, você não está pensando de acordo com a verdade, de acordo
com o que Deus realmente é, e, portanto, sua forma pensamento é uma forma morta, e não um receptáculo adequado para o espírito. Esta concepção de Deus é comprovadamente falsa, pois se Deus está acima de sua cabeça, ele deve estar sob os pés das pessoas no lado oposto do globo. Suponho que você superou essa concepção infantil de Deus, formada quando a raça humana estava em sua infância e sabia tão pouco de ciência a ponto de supor que esta Terra fosse uma superfície plana em vez de uma esfera. Então, também a tendência natural da mente é olhar para aquilo que ela reverencia. Daí a concepção de um Deus acima das nuvens. Mas enquanto você se livrou dessa concepção em certa medida, o sentimento de separação de Deus ainda permanece com você, como último vestígio de uma crença racial equivocada, um pouco como o apêndice vermiforme permanece no corpo, embora agora superado para usar, e muitas vezes agressivo e prejudicial. Mas enquanto você se livrou dessa concepção em certa medida, o sentimento de separação de Deus ainda permanece com você, como último vestígio de uma crença racial equivocada, um pouco como o apêndice vermiforme permanece no corpo, embora agora superado para usar, e muitas vezes agressivo e prejudicial. Para se livrar desse vestígio de crença falsa, você deve imaginar Deus como substância onipresente, sem forma, espiritual, e ver essa substância assumindo forma e saindo para fora de um centro oculto para o mundo exterior, incluindo você mesmo. Então, pense nesse espírito de fluxo alimentando você com vida, amor, energia e inteligência continuamente, sua mente e corpo recebendo esta corrente viva. O fluxo da vida flui através de você até certo ponto sem sua cooperação consciente. Caso contrário, você não poderia viver um instante, porque seu suprimento de vida seria cortado. Ao cooperar conscientemente, você aumenta o fluxo do espírito e recebe mais abundância. É a falta de um fluxo mais completo desta corrente viva, parcialmente fechada por nossas falsas crenças ou formas pensamento mortas, que é a causa de nossa fraqueza, doença, velhice e morte. Ter a verdadeira ideia de Deus e de nós mesmos é abrir mais amplamente o canal através do qual o espírito flui e receber um fluxo mais completo de vida renovadora para neutralizar a tendência material do corpo para a desintegração e a morte. Se você não fizesse mais nada ao tratar a si mesmo ou aos outros, a não ser manter a verdadeira concepção da unidade do homem com Deus, a cura seria realizada. A mente teria que manter uma ideia por um período de tempo sem mudança, pois se ela se cansa, não consegue manter o pensamento com clareza e força suficiente para produzir o efeito desejado. Por esta razão, é necessário acrescentar à ideia fundamental de unidade outras ideias baseadas nela e em harmonia com ela. Por exemplo, tendo imaginado o espírito fluindo do centro para fora através de você, então dirija-o em pensamento ou imagine-o indo para aquela parte da mente ou do corpo que está fraca ou doente. Se alguma função ou faculdade parece estar falhando, então imagine o espírito fluindo e vitalizando essa função ou faculdade. Problemas em qualquer parte do corpo são devidos à falta de atividade ou funcionamento adequado. Quando qualquer função vital se torna inerte ou desordenada, de modo que deixa de cumprir seu ofício, a matéria estéril não é lançada fora do sistema como deveria,
a circulação é impedida aqui e ali. Os pontos de restrição tornam-se pontos de parada para partículas de tecido quebrado no sangue. Você sabe o que aconteceria se uma corrente de água fosse interrompida em seu curso? A água ficaria estagnada e haveria uma precipitação de qualquer sedimento que o riacho contivesse. Então, se a corrente procurasse uma saída e fizesse um desvio para buscá-la, o sedimento permaneceria onde foi depositado, pois o movimento da corrente giratória seria lento e sem força suficiente para expulsar o depósito. Os cirurgiões têm muitos termos técnicos que usam para descrever a origem de tumores malignos, mas quando apresentados em linguagem simples, equivalem ao que eu acabei de afirmar. Ao tratar um crescimento ou congestionamento, imagine a corrente do espírito agindo sobre ele e o dispersando. Mantenha também o pensamento: está derretendo. Diga isso muitas vezes ao dia e à noite, ao adormecer. Mantenha esta afirmação em mente dia após dia e noite após noite. O mesmo tratamento se aplica ao bócio. Em diabetes, imagine o espírito como um fogo elétrico vivo, como apareceu aos apóstolos. Veja este fogo como vasculhando os rins e a bexiga, queimando o açúcar na urina. Conheço um caso em que um homem idoso com um caso de longa data de diabetes de açúcar foi curado por este tratamento em 1 mês, de modo que o exame da urina não apresentou nenhum traço de açúcar e a doença nunca mais voltou. Eu também tenho a prova de um caso de problema renal de 40 anos de duração que foi curado em poucos meses por este tratamento. O mesmo método destrói o ácido úrico que causa reumatismo. Se houver fraqueza na visão ou audição, um tratamento simples, fácil e mais eficaz é imaginar o espírito fluindo para os olhos ou ouvidos e os revitalizando. Os tratamentos são como invenções. O que queremos neles é falta de detalhes supérfluos, simplicidade e adaptação a um fim. Nestes dias em que estamos aprendendo a economizar movimento, devemos também aprender a economizar palavras. O espírito não ouve por muito falar. Ele age sobre a mera sugestão. Às vezes me perguntam se a palavra de cura é alguma palavra especial. Não é. É qualquer declaração de saúde e bem-estar. Se você formular palavras à sua maneira, elas serão tão eficazes quanto a frase ou fórmula definida por um professor. É bom aceitar e usar tal fórmula até que você seja capaz de enquadrar sua própria fórmula, mas não mais. Quanto mais cedo uma fórmula declarada tomar uma nova forma em sua própria mente, maior será o seu poder vibratório e mais espírito ela invocará. Também me perguntam se a palavra deve ser dita em voz alta para ser a palavra falada. Não necessariamente, pois formular um pensamento na mente equivale a pronunciá-lo, e uma palavra dita no silêncio certamente não é uma palavra audível. Há ocultistas que afirmam que a palavra audível provoca vibrações impossíveis à palavra interior ou de pensamento, mas não posso testemunhar a verdade disso, pois nunca experimentei a palavra audível. A palavra silenciosa foi suficiente para o meu propósito e maravilhosamente poderosa. Afirmar mentalmente que o espírito pode renovar qualquer função da mente ou do corpo é falar a palavra que se fará carne, ou seja, exteriorizada na mente, corpo e ambiente. Aquilo que cria qualquer função
pode recriar ou reparar a mesma. O cirurgião inglês William Gough registra com estas palavras: o que os médicos farão? Descansem e fiquem quietos. O operário que fez a máquina pode consertá-la. Uma máquina material às vezes não pode ser reparada, porque é feita de matéria que se desgasta. Mas a máquina humana nunca fica além do reparo, pois é feita de tecido vivo, que, de acordo com o Dr. Carell, do Rockefeller Institute, nunca se desgasta se ele é devidamente alimentado, ficando mais forte em vez de mais fraco à medida que envelhece. O Dr. Carell declara a célula animal imortal por causa de seu poder de se renovar, e nós, do Novo Pensamento, acreditamos que o espírito pode aumentar muito esse poder. Deus é o operário divino que construiu a máquina humana, e ele pode repará-la e renová-la, pois com o poder do espírito, todas as coisas que podem ser imaginadas são possíveis. Mantenha, portanto, em sua mente este pensamento: Deus que me fez também pode me refazer. Quando você acredita plenamente que Deus pode e vai refazê-lo, você terá uma forma pensamento receptiva à corrente renovadora e recriadora da vida, e o efeito logo será evidente na mente e no corpo. A doença corporal geralmente é atribuída a um excesso de material morto no sistema, por ter a mente entupida com pensamentos mortos e assim causar sua correspondência no corpo. As crianças muitas vezes herdam esse estado do pensamento de algum ancestral que lhes transmitiu o estado mental doente que causa a doença física. Tal herança pode ser anulada pela ação do novo pensamento sobre o doente. Nesse caso, deve-se imaginar a corrente do espírito fluindo através do corpo doente, limpando-o de todos os átomos inúteis e mortos. Ao tratar as faculdades mentais, a memória, por exemplo, como você não pode formar uma imagem dela, você terá que designá-la pelo nome, ou você pode dizer: eu agora imagino o espírito fluindo em direção a essa faculdade e vitalizando-a para que possa fazer um trabalho perfeito. Na paralisia da mente ou do corpo, pense fortemente no espírito entrando nas partes paralisadas, dando vida onde agora há morte. Essa terrível doença, a tuberculose e outras, qualquer que seja a sua natureza, exigem o mesmo tratamento que descrevi nos poucos exemplos apresentados. Detalhes específicos variam de acordo com o caso, é claro, mas o curandeiro do novo pensamento deve possuir inteligência suficiente para aplicar o princípio de formas variadas a casos variados. O método é sempre o mesmo, muito simples, direto ao ponto e redigido em tão poucas palavras quanto possível. Se você se encontra sem capacidade de alcançar seus ideais em qualquer linha de esforço, isso mostra que sua mente precisa de um fluxo maior do espírito. Forme uma imagem em sua mente do que você deseja fazer, ou declare-o em palavras, e então mantenha o pensamento de que o espírito está fluindo na direção do seu desejo. O espírito não é apenas vida, mas tudo o que constitui vida, de modo que contém a própria essência da arte, música, literatura, filosofia, invenção, mecânica, manufatura, comércio, metafísica ou qualquer uma das inúmeras formas de atividade humana. Você pode tirar da corrente e da vida o que você quer, tanto quanto uma árvore na margem de um rio pode absorver através de suas raízes os produtos químicos na água que permitem que ela cresça e se ramifique. Sua habilidade
da mesma forma, cresce e se ramifica através do que você recebe do fluxo da vida. Não fique tenso ou animado ao tentar ajudar a si mesmo ou aos outros, pois isso tende a beliscar o canal e a restringir o fluxo da vida. Quanto mais você perceber que o poder inesgotável de Deus é seu, por causa de sua unidade com a substância de Deus, mais você verá que não há nada para você temer ou estar ansioso. Você não precisa nem mesmo temer manter a imagem mental errada ao dar tratamentos, pois como você deseja fervorosamente a imagem certa, o poder infinito, trabalhando através de você, o ajudará a formá-lo. A imagem errada de hoje mudará seus contornos e se tornará a imagem certa de amanhã. Você não pode errar muito se tiver em mente a imagem do sol e seu raio ou do oceano e sua baia, como simbolizando sua unidade com Deus. Você pode usar a seguinte declaração de unidade: estou aberto em meu lado interior ou espiritual para o oceano inesgotável do poder divino. Eu fluo dele e sou uno com ele, como uma baia é com o oceano, ou como o raio de luz é com o sol. Ao tratar os outros, comece como você trataria a si mesmo, com a percepção de sua unidade em substância com Deus, pois através dessa percepção virá o seu poder. Em seguida, substitua essa outra pessoa por você, chamando mentalmente seu nome, pois isso assegura a atenção da mente subconsciente, a qual a sua sugestão deve ser dada. Diga mentalmente ao paciente que ele é uno em substância com Deus e que a corrente de cura está esperando seu chamado fluir através dele para trazê-lo à saúde perfeita. Em seguida, imagine a corrente de cura fluindo através do paciente a partir de seu centro em Deus. Mais tarde, imagine-o indo especialmente para o ponto doente e agindo sobre ele, de acordo com a natureza da doença. O paciente não precisa estar em sua presença, pois o pensamento vai a qualquer distância e que não há nenhuma separação no reino onipresente da mente e do espírito. Conheço casos de cura em que o curador e paciente foram separados um do outro por milhares de quilômetros. Conheço outros casos em que um paciente escreveu para um curador e antes que a carta chegasse ao seu destino, o paciente foi curado. Caso em que o apelo do paciente tocou instantaneamente a mente subconsciente do curador e trouxe uma resposta imediata. Em um caso como este, há uma forte vibração simpática e semelhança de pensamento entre o curador e o paciente, de modo que o apelo e a resposta não requerem um meio de comunicação comum. O mero processo de dar tratamento a si mesmo ou aos outros é bastante simples. A dificuldade está não no tratamento em si, mas no treinamento prévio da mente para o estado de poder necessário, eliminando as falsas crenças e estabelecendo as verdadeiras. Um curador habilidoso e eficiente pode dar um tratamento em 10 ou 15 minutos. Quando é necessário mais tempo, é porque a mente não foi capaz de se concentrar no pensamento de cura. Às vezes, um iniciante leva 1 hora ou mais para ficar em condições de dar um tratamento. Entrar no silêncio não significa banir todo o pensamento da mente, pois isso é impossível. Olhar fixamente para um ponto na parede e tentar uma completa vacuidade mental ou provoca auto-hipnotismo ou reduz a idiotice. Entrar no silêncio significa libertar a mente de certos pensamentos. Esses pensamentos são relacionados com cuidados, preocupações, ansiedades
e todas as falsas crenças dessa natureza, mas você não deve deixar o seu lugar vago, ou como espírito imundo registrado em São Mateus, eles retornarão trazendo mais 7 espíritos imundos com eles, e o último estado será pior que o primeiro. Quando você varre e adorna sua mente, você não deve deixá-la vazia de ocupantes, mas enchê-la imediatamente com pensamentos de verdade, para que os espíritos imundos não retornem. Seu pensamento deve se concentrar em seu ser eterno e imortal e sua unidade com Deus. Isto é estar no silêncio, acalmar o tumulto da vida mortal e estar só com Deus. A vida externa, mortal, implica atividade, barulho e agitação. Daí, a vida do eu interior é a sós com Deus. No silêncio, a mente é elevada a esse plano superior, onde vê o homem tão sem doença e imortal quanto o próprio Deus, pois o homem, sendo Deus substância, tem os atributos dessa substância. Desse alto ponto de vista de realização espiritual, somente se pode curar a mente doente ou o corpo doente, e de fato as doenças da mente são tantas e tão sérias quanto as do corpo. As crenças falsas têm o poder que lhes é conferido pela hereditariedade e pelo hábito, mas podem ser expulsas pelo poder do espírito. A verdade nos fará livres. Não desanime se você não obtiver resultados imediatos de seus tratamentos. Às vezes, os resultados demoram muito, mas finalmente chegam se você for fiel e persistente. A perseverança é um atributo de Deus, e ao manifestá-la, entramos em contato com Deus, tornando a passagem de sua bênção clara e fácil. A perseverança de Deus é mostrada na persistência da energia eterna, que não poderia ser eterna se não persistisse. Se você tiver recaídas e retrocessos em seu progresso em direção à saúde, não desanime, pois há uma oscilação rítmica no crescimento que agora vou explicar a você. O professor Bose, da Universidade de Calcutá, ao estudar a lei do crescimento das plantas, inventou um engenhoso instrumento pelo qual podia medir seu crescimento. Um crescimento que era imperceptível ao olho natural. Ele descobriu que as plantas crescem por 5 segundos e depois encolhem por 5 segundos. Depois, permanecem estacionárias por 10 segundos. Após essa pausa, começam a crescer novamente e repetem a mesma rodada. Ao encolher, o movimento é mais lento do que ao crescer. Portanto, os 5 segundos da retração não levam a planta completamente de volta ao ponto de partida, de modo que, no conjunto, ela ganha em estatura. Mas note que os 5 segundos de encolhimento e os 10 segundos estacionários são como 3-1 para o impulso para cima. Toda vez que você trata a si mesmo ou aos outros, você se torna mais forte e sua palavra é mais eficaz, e com o tempo você ficará tão animado pelo poder de cura que ele emanará até mesmo de suas vestes. Você então curará inconscientemente. E em alguns casos onde a fé do paciente é muito grande, você curará instantaneamente. Ter fé no poder de cura invisível e intangível é, a princípio, como entrar no parecer vazio, mas você encontrará nesse vazio a rocha sólida sob seus pés.